Olá, gente! Na aula de hoje a gente vai falar de um gênero literário chamado autobiográfico, tá bom? O gênero autobiográfico é um texto literário. Esse tipo de texto, ele vai estar falando sobre o quê? É a pessoa que vai estar escrevendo sobre si. Vou dar um exemplo, Amanda. Amanda vai escrever a sua autobiografia. Então, eu vou relatar sobre a minha vida. Eu posso colocar um período específico ou até mesmo da parte que eu mais lembro, da minha infância até a minha infância, adolescência, até a fase adulta. Eu posso. Esse tipo de texto, ele vai ter o quê? Um caráter pessoal, porque eu vou estar relatando sobre mim, né? É autobiográfico. Outra coisa também que a gente encontra é que quando eu estiver relatando, fazendo a minha autobiografia, o personagem principal será quem? O mesmo que escreve, serei eu. Se eu escrevo, eu me coloco também como personagem principal dessa história, porque está falando da minha história. Uma coisa também que é muito interessante, que quando a gente fala assim, esse tipo de texto é um texto individual? De certa forma sim, porque eu estou falando só de mim. Mas ele acaba sendo um texto coletivo, porque a partir do momento que eu vou estar relatando sobre a minha experiência, sobre a minha vivência para você que vai ler. Então ele acaba sendo o quê? Também uma experiência para você, um aprendizado. Então é uma troca. Por isso que ele acaba sendo um gênero. A gente olhar superficialmente, você fala, é um gênero, é um texto individual, você está tendo o ponto de vista de quem está escrevendo, realmente. Mas se você imaginar que aquilo que você está escrevendo vai sim modificar ou até mesmo passar algum ensinamento para aquela pessoa que lê, aí sim ele acaba sendo um texto coletivo, tá bom? Outra coisa que a gente pode falar desse tipo de texto é o seguinte, entenda comigo, a Amanda, que está com 29 anos, vai escrever sua autobiografia. Vou relatar sobre a minha adolescência, aí minha faixa dos 13 aos 18 anos. Então, repara que é a Amanda de 29 relatando a Amanda do passado. Então, esse tipo de texto, ele está trabalhando entre um tempo que presente e passado. Então, a Amanda do presente vai relatar sobre quem? A Amanda do passado. Entenderam? Então, assim, existe essa comunicação entre os tempos, ok? Aí eu vou passar para vocês, tudo que eu estou falando eu vou passar para vocês no material em PDF, tá bom? Não se preocupem. Aí a gente tem um exemplo de algumas autobiografias super famosas, que é os Cadernos de Lanzarote, de José Saramago, Confissões de Santo Agostinho, Palavras de Sartre, e assim tem diversas autobiografias. As autobiografias, elas são interessantes, assim, porque elas geralmente vai passar alguma informação que é importante para as pessoas lerem. A gente vai ver um exemplo da autobiografia de Malala. A história dela é incrível. Ela é uma garota jovem, mas que tem um ensinamento, a gente aprende muito com essa leitura. Você vê que uma moça tão jovem conseguiu driblar os desafios que aquela comunidade preconceituosa, machista, vive. Esse é meu ponto de vista. Mas, para você que lê esse texto que a gente vai falar, talvez não seja assim. Então, por isso que eu falo, é uma autobiografia, é um texto individual. Mas a partir do momento que você lê, ele faz isso, faz com que você pense, raciocine, e ele acaba sendo algo coletivo. As autobiografias, elas sempre têm esse teor, sempre tem que acontecer algo muito importante na vida de uma pessoa, algo marcante, que não só marcou a vida da pessoa, mas que de certa forma ela presenciou a história de uma certa forma, porque a autobiografia é isso, é você relatar um fato, e um fato que seja realmente importante. Você não vai querer ver uma autobiografia sem nexo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, talvez vocês falem, mas não tem nada a ver. Vocês já viram falar que a Anitta vai ter uma autobiografia não autorizada? Alguém que vai escrever, ela não autorizou. Aí você fala, o que a Anitta pode passar pra gente de informação interessante, relevante? Pensa comigo, por mais que eu também não goste da música dela, não sou muito fã, ela tem algo que difere de diversos brasileiros. Ela é uma das artistas que, vamos dizer assim, quando fala Brasil e perguntar para um estrangeiro quem eles conhecem de brasileiro, eles vão falar Xuxa, Pelé e Anitta.
e Carmen Miranda também. Mas da atualidade, o nome vai sair o quê? Anitta. Ela trabalha, ela roda esse mundo todo trabalhando com músicas. Por mais que às vezes a gente não tenha esse acesso, mas fora do país, ela tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa representação. E isso é importante. Aí você entende por que então por isso que a autobiografia ela tem que ter uma relevância sim. Todas as pessoas que marcaram, que se destacaram da sociedade, por exemplo, Pelé tem uma autobiografia, ele só é considerado o melhor do mundo. A Xuxa também tem a autobiografia da Xuxa. A Xuxa simplesmente, ela é considerada a rainha dos baixinhos, só para vocês terem uma noção. Às vezes não consegue ver essa grandiosidade, mas ela não é reconhecida só no Brasil, ela é conhecida em diversos lugares. Então, pessoas assim, geralmente vão ter uma autobiografia. Pessoas que se destacaram das demais, tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a história da Malala, tá bom? Já volto. Era uma vez uma menina que amava livros. Seu nome era Malala Yousafzai. Ela também amava ir para a escola. Malala vivia num lindo país, o Paquistão. Mas lá tinha um grupo radical que achava que escola não era lugar para menina, não. O Talibã também as proibiu de muitas outras coisas. Quando seu país virou um filme de terror, Malala tomou coragem. Começou a escrever sobre tudo aquilo para quem quisesse ler. Mas o seu pai não queria deixar pista e os dois inventaram um nome de mentirinha para enganar os extremistas. As palavras de Malala, ou melhor, de Bumakai, se espalharam por todo o planeta. Até que um dia, voltando da escola, a identidade dela foi descoberta. Foram 3 tiros. Quando Malala acordou, as palavras já tinham acordado o mundo. E o que parecia fim virou início. Ela hoje é a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e deixa mais essa lição. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Estude como uma garota. Oi, turma, tudo bem? Voltei. Então, essa pequena animação que a gente viu, ela representou um pouquinho da história da Malala, que a gente estava falando dela. Percebem-se que ela teve uma trajetória diferenciada, ela sofreu pelos ideais dela, que ela tinha, e ela é uma das pessoas que ganharam esse troféu, o troféu do Nobel da Paz. Esse tipo de premiação tem que ser uma pessoa que sabe destacar muito. Imagina, o mundo inteiro, ela se destacou de todas as pessoas, né? Ela driblou todos os desafios, as dificuldades para lutar pelo que ela acreditava, que é a educação. Então, é muito comum a autobiografia desse tipo de pessoas que se destacam das demais, tá bom? Agora a gente vai voltar pro nosso grupo do Zap. E aí lá eu vou passar para vocês a atividade, que tem um textozinho que meu gato tá pulando pra lá e pra cá. E aí eu vou passar no Zap esse texto, tá bom? E esse texto é um fragmento da autobiografia da Malala e é um pouco também dessa animação. Por isso que eu passei a animação que vai ajudar vocês a entender melhor. Então, bora lá.